Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Quero ler com os irmãos os versículos 18 e 19. É o texto que foi lido aqui no início desta reunião. Quero dar continuidade à mensagem da semana passada, que nós começamos, e eu não pude concluir todos os tópicos em razão do próprio tamanho do tema, né? Ou pelo menos dos pontos que eu elaborei, não teria mesmo condições de esgotar a todos eles num só dia. Portanto, eu continuo hoje. Diz assim o texto sagrado: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quero ler também com os irmãos um outro texto, que seria 1 João. Abra rapidamente na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Que diz assim: porque tudo o que há no mundo, ou melhor, vamos ler o versículo 15, né? O 15 e o 16, tá bom? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Amém. Com esses dois textos, amados, eu quero lembrar aos irmãos o que dissemos semana passada e seguir adiante, dando ênfase ao que a Escritura chama de a palavra da reconciliação, ou que seja, o ministério da reconciliação. Eu pregava, inclusive, ontem em Goiânia, na igreja de Goiânia, e eu chamava a atenção dos irmãos para um fato muito curioso, o fato de que, embora haja muitos cristãos, sobretudo eu me refiro aqui aos cristãos evangélicos, eu digo isso porque me parece que os evangélicos, eles têm uma maior consciência da sua salvação do que outros cristãos que não são evangélicos. No sentido de que o cristão evangélico, me parece que ele tem uma maior ciência, né, de que ele assumiu uma postura diante do evangelho. Porque há muitos cristãos que, sendo cristãos, me parece que eles são na sua inconsciência. Eles dizem crer em Cristo, dizem ser católicos, digamos assim, mas me parece que eles nunca, algum dia, tiveram um posicionamento frente ao evangelho. Diferentemente dos evangélicos, que num dado momento, a pessoa sente a necessidade de se converter a Jesus Cristo, não é assim? E aí geralmente é feito um apelo, e aí essa pessoa então, o que ela diz? Não, eu aceito a Jesus. Então, esse ato, né, de aceitar a Jesus, eu digo isso, eu coloco aqui entre aspas, porque ninguém aceita a Jesus. Se bem que é verdade que você aceita, porque isso passa pela sua vontade, mas na verdade isso é apenas uma obra que o Espírito Santo realiza no coração dos seus eleitos. De maneira que esse aceitar a Jesus, na verdade, é Jesus te aceitando, é Jesus te recebendo, é Jesus te iluminando, é Jesus confirmando aquilo que na sua soberania Ele já decretou na eternidade passada. Bem, mas não deixa de ser isso um momento formal em que essa pessoa adquire a consciência daquilo que ela assume agora frente ao Evangelho. Bem, mas o fato curioso não é esse. O fato curioso é que, embora haja essa consciência deste ato tomado, isso não significa absolutamente que essa pessoa de fato tenha consciência do Evangelho. Porque, infelizmente, o Evangelho, do modo como é passado hoje em dia, o Evangelho é como se fosse apenas um meio pelo qual a pessoa se apropria de algumas bênçãos de Deus, sobretudo as bênçãos imediatas, temporais, materiais. Ou seja, a pessoa se converte porque ela sabe que Deus poderá abençoá-la em razão a uma casa própria, em razão a um emprego, em razão a uma enfermidade. Então as pessoas buscam a Deus muito mais pelo que eles podem ganhar de lucrativo, materialmente falando, do que uma consciência do que de fato Jesus é, do que Ele representa, do que foi a sua morte, do seu significado. E o pior, até para aqueles cristãos
que têm a consciência do que é a morte de Cristo, no sentido de morte redentiva ou de uma morte vicária, substitutiva, mesmo estes pastores, líderes, não estão claros exatamente do significado profundo, do cerne da cruz de Cristo.